recebemos o autor paranaense, Julian Massum, lançou recentemente o livro Caixinha de Surpresas. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Julian. Oi, Valéria, prazer estar aqui com vocês. Então, é um romance que tem o futebol de pano de fundo. Não é uma coisa muito comum, né? Exatamente. Romances que tem o futebol como pano de fundo. Esse foi um dos fatores que me motivou a escrever o livro. Eu, na verdade, juntei duas coisas que eu gosto muito, o futebol e as histórias policiais, né? Os romances policiais. E aí o enredo acabou nascendo naturalmente, porque era um assunto que já há algum tempo eu tinha curiosidade de pesquisar como jornalista, que são os esquemas por trás do futebol, né? Principalmente os esquemas de manipulação de resultados, que na história do esporte, na história do futebol, eles estão muito presentes, mas eles acabam não ganhando a devida importância. E eu acho que nada mais interessante da gente falar isso no ano de Copa do Mundo, que é a maior competição de futebol que a gente tem. E usando essa narrativa, esse ritmo de romance mesmo. Eu procurei criar uma história que atingisse também as pessoas que não gostam de futebol, né? As mulheres, por exemplo, né? Não todas, né? Mas muitas mulheres não gostam de futebol. Então a minha intenção foi criar um enredo, criar uma história que pudesse também atingir esse público. A escolha das personagens, a própria construção toda da história, ela traz um pouco né, da história, de todo o enredo que um romance policial ele precisa ter, e também fatos reais de futebol, porque na verdade é um romance baseado em fatos reais. Então todos os fatos que eu trago no livro relacionados a futebol, eles são verídicos, aconteceram. Em que momento que você decidiu transformar essas histórias, esses fatos no livro? Na verdade, o livro começou com uma conversa de boteco, né? Nós estávamos falando sobre, eu estava com um grupo de pessoas, nós estávamos falando sobre esse assunto dos causos de Copa do Mundo, né? O pessoal lembra muito da história do Ronaldo em 98, daquela suposta convulsão que ele teve. E aí um já começou a lembrar de uma de outra. Eu falei, olha, aí tem uma boa história para um livro. E aí eu fui desenvolvendo um roteiro para amarrar essas informações todas e gerou o Caixinha de Surpresas que eu estou lançando agora aí no Brasil. Mais ou menos quanto tempo? Para escrever, se eu pudesse Desde a ideia até se eu pudesse me dedicar totalmente, seria rápido, né? Eu comecei a escrever em 2009, mas parei, voltei, larguei, como todo escritor, diz que o primeiro livro é igual ao primeiro filho, que é difícil, depois os outros são mais fáceis. Eu espero que seja verdade, porque o primeiro foi difícil para escrever. Então, de tempo foram 3 anos, eu terminei em 2012, mas efetivamente escrevendo, acho que foram uns 10 meses, mais ou menos. Tem como contar para a gente um trecho bem mais... Claro. Na verdade, a história são duas pessoas, um jornalista que não gosta de futebol, chama Xavier, né? O nome dele é o personagem principal do livro. E ele tem um grande amigo que é um jornalista, que é um cronista esportivo, um viciado em futebol. E esse cronista vem a falecer. E aí o amigo dele, o Xavier, descobre que ele estava investigando histórias de manipulação de resultados no futebol, principalmente em Copas do Mundo. E ele resolve, então, retomar os passos desse amigo dele, do Martino. Nesse meio tempo ele conhece uma filha do Martino que ele desconhecia, e essa menina, ela é viciada em futebol. Então esses dois, né, esse casal meio inusitado, resolvem seguir os passos que o Martino desenvolveu, e aí nesse meio tempo eles vão tendo acesso a várias histórias reais que aconteceram na história do futebol, principalmente das Copas do Mundo. O ponto central, então, Julian, é essa manipulação de resultados. Isso não é visto como tabu no futebol? É visto como tabu. Até eu escolhi o nome, Valéria, Caixinha de Surpresas, porque eu considero ele muito ambíguo, né? O fato do futebol ser uma caixinha de surpresas, ou seja, dele ser imprevisível, é o que, na minha opinião, faz dele o esporte mais popular do mundo, né? Entre os esportes coletivos, isso é muito inédito. Mas, ao mesmo tempo, é o que torna ele o esporte mais vulnerável para a atuação dessas máfias de manipulação, né? Então, na história do futebol e na história das Copas, a gente teve muitos casos estranhos que até hoje permanecem sem explicação. Então, eu resgato algumas dessas histórias no livro e com isso, eu construo a história que tem um final, que obviamente eu não vou contar aqui, as pessoas vão ter que adquirir ou baixar o livro, mas que o final é bastante surpreendente nesse aspecto. Então, o futebol é mesmo que o nome do livro sugere? O futebol e essas máfias de manipulação querem que continue sendo. Então, a minha intenção em trazer esse livro, né, daí tem o lado jornalista, que é a minha profissão,
é que a gente precisa discutir esses assuntos. Eu acho que se a gente não escancarar esse lado B do futebol, a tendência é que quando essas coisas começarem a vir à tona, as pessoas percam muito da paixão que elas têm pelo esporte. E não tem por que a gente não mostrar isso. Isso só interessa a essas pessoas que ganham dinheiro manipulando resultados, né? E, inclusive, a gente precisa ficar atento, que a própria FIFA já reconheceu que tem muito risco de jogos dessa Copa que vai acontecer agora em Curitiba sofrerem a ação de manipuladores dessas máquinas de manipulação. Então é uma coisa que pode acontecer daqui a alguns dias, quando a Copa começar. Aí dá para escrever mais um livro? Acho que dá para escrever mais vários sobre o assunto, porque ele é bastante polêmico, né? Mas eu acredito que eu consegui aqui, pelo menos, colocar o principal para a gente poder levantar essa bola de uma vez por todas. Tá certo, então, Julian. Muito obrigada pela sua visita aqui no Revista Brasil. Eu que agradeço e convido as pessoas a acessarem o site, que é o www.livrocaixinhadesurpresas.com.br, porque lá é possível você baixar a versão digital do livro gratuitamente. A versão completa, você entra no site, tem um link lá para o download, você baixa no seu tablet, celular e pode ler o livro. E depois, por favor, entre nas redes sociais e digam o que acharam. Tá certo, Julian. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos